Olá, tudo bem? Eu sou Tami aqui da Delivery e nesse vídeo vamos estar demonstrando um pouquinho mais sobre o funcionamento das impressoras. A gente já está com a impressora aqui instalada e configurada e fazendo a impressão do teste do Windows no nosso computador. O primeiro passo, a gente vai vir aqui em engrenagem, impressoras e vamos fazer a instalação do WS Device, que é o nosso assistente de impressão. Ele é o recomendado, ele já vai detectar aqui qual é o seu sistema operacional, no caso aqui, no meu caso é o Windows. Já fiz a instalação e estou com ele aqui disponível. Ele vai comunicar a nossa impressora com o sistema da Delivery. Se a gente verificar aqui, ele já identificou a nossa impressora aqui do sistema, olha, a Epson. Então a gente vai deixar ele aqui embaixo, né, minimizado. E aqui dentro do sistema, né, a gente vai configurar ou criar um novo perfil aqui da impressora. Eu vou editar essa aqui que já está criada. A gente tem que manter o status dela como ativo, selecionar a versão do assistente de impressão aqui no navegador e definir o nome da nossa impressora. Vamos escolher uma cor também para ela, eu vou deixar aqui vermelhinho e vamos selecionar o dispositivo, que no meu caso, né, um computador, é desktop usando o WS Device. Aqui a gente vai carregar as impressoras, então com o auxílio do assistente de impressão, ele vai trazer aqui pra gente todas as impressoras que temos, né, configuradas. Eu vou selecionar a Epson, que aqui é o meu modelinho, e deixar aqui a impressão de 2 vias para serem impressas. Não vou marcar aqui o impresso equivalente, que significa que se essa impressora imprimir, a outra que eu tenho no caixa 2 não vai imprimir duplicado. Aqui abaixo vamos configurar os parâmetros para a impressão das comandas usando templates padrão. Então aqui a gente vai selecionar o tamanho da fonte, a fonte do texto, colunas de impressão, recomendado é 32, tá certo? Assim como o espaçamento de linha, recomendamos entre 14 e 15. Margem esquerda, topo e rodapé podemos deixar zerado, exceto o rodapé que a gente coloca 3, que é para dar um espaçamentinho, né, embaixo do último texto da impressão. Aqui a gente vai remover a acentuação, porque não são todas as impressoras que têm suporte a caracteres especiais, como acento, cedilha ou algo tipo desse sentido. Emitir som e imprimir eu vou deixar não, mas se sua impressora tem, né, suporte a essa questão da sonoridade, pode marcar como sim. Se a gente quiser, a gente pode pôr um logotipo e um texto no cabeçalho. O logotipo, você pode colocar o logo da sua loja, desde que ela esteja ali, né, seguindo os padrões de tamanho de 250 por 150 pixels. E o texto você pode colocar o que você desejar aqui, certo? Aqui a gente vai definir as comandas, né, as configurações da nossa comanda. Temos as cozinhas. Então aqui, por exemplo, se eu tiver os meus produtos de lanche, que é vinculado a uma cozinha específica, e as minhas bebidas vinculadas à cozinha bar, eu posso selecionar as duas para que a minha comanda imprima tanto os lanches quanto as bebidas. Se eu quiser aqui que apenas seja impresso as bebidas, eu vou selecionar apenas a cozinha bar. No caso, eu vou selecionar todas e aqui embaixo a gente vai escolher o tipo de pedido que essa impressora vai fazer a impressão da comanda. Então, se eu não quiser que ela faça a impressão, por exemplo, dos consumos no local, os pedidos, eu vou retirar aqui. Ou da retirada, eu retiro. Vou deixar aqui ativo todas as opções. E aqui embaixo a gente vai ter os modelos da comanda. Já temos 4 modelos pré-definidos aqui no sistema. Se a gente selecionar um, por exemplo, e clicar aqui em pré-visualização, a gente vai ver como é o modelinho desta comanda. Agora a gente vai escolher todas as configurações que a gente quer, né? O que a gente deseja que seja impresso ou que não seja impresso na nossa comanda. Eu vou colocar que a minha impressora, ela sempre vai imprimir automaticamente os pedidos quando eu aceitar eles, mas eu posso configurar para quando o pedido entre ou quando eu preparo o pedido. O recomendado é quando aceito. Então vou selecionar aqui para sim no aceito. Nome de impressora eu quero imprimir, os dados do pedido do iFood quero, hash do pedido, referência do pedido, data do preparo, tempo limite não. Tudo que a gente quer habilitar ou não para impressão na comanda, a gente vai ir preenchendo aqui. Split de itens da impressão, o que isso significa? Quando a minha comanda ela vai ser impressa ali, tem 2 produtos diferentes, se a gente ativar o split, ela vai imprimir 2 vias, uma para cada produto. Se a gente deixar desabilitado, apenas uma via para ambos os produtos. QR Code do entregador, a gente pode deixar ativo se a gente trabalhar com isso, né? Vamos selecionar aqui vetorial e a localização no rodapé, ou seja, no final da comanda vai ter o QR Code para o seu entregador pegar ali o celular dele com o Delivery Tools e fazer a leitura do QR Code para receber o pedido no seu painel de entregador.
Aqui embaixo a gente tem as definições da comanda do fechamento. O esquema é o mesmo, você vai selecionar um desses dois modelinhos que fica ali ao seu critério e vai definir o que você deseja que seja impresso ou não nesta comanda. O mesmo aqui para a definição do caixa, temos um modelinho de comanda para o caixa, abertura e fechamento, né? E se você quer imprimir automaticamente ou não. Configurou tudo que você deseja, fez, né, todas as seleções de sim, não, você vai salvar essa impressão. Tudo certo com o nosso perfil de impressora. Agora a gente vai fazer um teste. Vamos ir em PDV e incluir aqui um pedido. Eu vou fazer um pedido para retirada. Vou selecionar o X-Egg, adicionar no meu carrinho e vou colocar também aqui um suco de laranja. Continuar. Vou selecionar, né, o meu cliente, selecionar a forma de pagamento e continuar. Tudo certo? Vou finalizar. Meu pedido ele já foi registrado aqui no PDV, agora eu vou aceitar esse pedido. E é agora que a minha impressora deverá fazer a impressão automática. Aceitei, pronto. Temos aqui as duas vias que eu configurei dentro do sistema, com todas as informações, né, que eu selecionei. Então essa comanda ela está personalizada com tudo que eu queria que estivesse sido impresso no momento exato em que eu configurei, que seria quando eu aceitasse o pedido. Feito esse teste, a gente vai partir para um outro assunto ainda sobre a comanda. Não gostei de nenhum modelo pré-formatado pronto aqui dentro da Delivery. O que eu posso fazer? Você vai poder personalizar uma comanda própria. Então aqui na engrenagem, em impressoras, a gente vai vir em templates de comandas. Clicando em inserir, a gente vai montar uma comanda do zero, do jeito que você quiser, personalizado. A gente vai colocar aqui o nome da impressora personalizada, enfim, você vai colocar o nome que você deseja. A gente vai selecionar aqui o tipo, né? Eu vou colocar que é uma comanda para pedidos, mas você pode escolher para fechamento ou caixa. Colunas de impressão, pode preencher aqui 48, ele vai explicar certinho, né? Qual é o tamanho da comanda exata que você precisa estar colocando a coluna. Margem topo, rodapé, eu vou colocar 3 no rodapé. Corte, sim ou não, né? Você vai fazer essa definição. Quero que corte, marca como sim. Espaçamento da linha eu vou colocar 14, você define e vê o que acha melhor. Acentuação eu vou remover aqui, bip sonoro não, ok. Agora eu vou vir aqui em Builder, onde é exatamente onde a gente vai fazer a personalização total da comanda. Vamos começar aqui. Nessa lateral a gente vai ter todos os blocos simplificados, ou seja, tudo que a gente deseja aqui a gente vai colocar na direita na nossa comanda. Eu vou começar com o tipo do pedido, ou seja, retirada, já está aqui. Se eu quiser alterar algo nesse texto da retirada, eu clico nesse lápis azul, venho aqui, olha como é que tá, né? Posso selecionar outra fonte, caixa alta, caixa baixa, caixa de título, né? Eu vou alterar para título e salvar. Agora eu vou estar colocando outra opção aqui. Eu vou colocar, o tipo já coloquei. Vou colocar a referência, que para mim é importante. E agora eu vou descer aqui para outras informações, como por exemplo, agendamento, não quantidade de itens, subtotal. Vou colocar a quantidade, subtotal de itens, né? E vai entrar tudo aqui. Vou selecionar também o valor total do pedido, valor total do desconto, custo da entrega, forma de pagamento, troco, se houver, eu posso colocar, cupom de desconto, vou colocar, certo? Local de retirada, não. Nome e telefone do cliente. Vou colocar o CEP, endereço, número e bairro. Por enquanto vai ser isso que eu vou colocar. Se eu subir um pouco a tela e vir aqui na direita, eu vou ver que todas as informações que eu coloquei estão aqui disponíveis. O que eu posso fazer? Subir as informações. Eu coloquei o meu cliente só lá embaixo e na verdade ele precisa estar lá em cima da comanda. Então eu vou subir ele lá para cima. Vou arrastar, né? Eu posso estar arrastando ele ou editando aqui também. Vou fazer um ajuste aqui, observação do pedido, a gente pode colocar algumas condições, conteúdo, tudo totalmente personalizado. Eu vou verificar aqui de colocar um texto livre na minha comanda. Obrigada pela preferência, a gente pode clicar em editar e aqui você pode colocar o conteúdo que você desejar. Então, obrigada pela preferência ou de repente bebidas, eu vou colocar bebidas e eu vou alterar o estilo para um reverse colors, para ele ficar bem marcado.
Vou colocar a fonte original mesmo e aqui eu vou colocar algumas regras de condição para que seja impresso com esse avisinho que eu quero. As regras é apenas exibir esse conteúdo quando contém bebidas, por exemplo. Eu vou colocar uma regra para bebidas e Coca-Cola. Também vou colocar uma para sucos, né? Então eu coloquei ali uma preferencial que é geral para bebidas e selecionei embaixo ali também Coca-Cola e sucos, que é mais específico. Vou salvar, já apliquei aqui a regra. A gente vai ver que ele ficou bem marcado, né? Diferente de todo o outro conteúdo, ele tá ali bem pretinho, né? Bem firme. Eu vou fazer o seguinte, personalizei a minha comanda. Aqui embaixo, vou descer até o final da tela, a gente tem um template aqui definidinho, enfim. Eu vou salvar e editar para eu me manter aqui, ok. E agora eu vou fazer o quê? Se eu quiser, eu posso ainda fazer outros ajustes, né, nessa comanda da forma que eu preferir. Deixa eu fazer alguns ajustes, eu vou subir, conforme eu tinha falado para vocês, o nome do cliente lá para cima, retirada e João. Agora eu vou pegar o telefone dele. Aqui, retirada, João, telefone. Eu vou subir também esse aviso bem marcado em relação da bebida. Então assim, nesse caso, se essa comanda tiver bebida, o pedido tiver algum tipo de bebida, vai imprimir esse bebidas bem grandão e marcado ali no começo da comanda. Isso vai ajudar em alguns casos, como por exemplo, às vezes um motoboy ele está saindo com uma marmita, com um lanche e acaba esquecendo o refrigerante. Então essa comanda vai ajudar a dar aquele reforço para ele, ó, esse pedido tem bebida. Então vai ajudar, né, a evitar que ele esqueça de repente o refrigerante do cliente, enfim. Vou salvar. Personalizei a comanda do jeito que eu quero, né? Você pode fazer também do jeito que você quiser. Tá tudo aqui disponível para você personalizar da forma que você desejar. Então, tudo você consegue fazer alteração. Então, agora que a gente já criou o nosso template de comanda totalmente personalizado, a gente vai vincular esse template na nossa impressora que já está cadastrada no sistema. Vou voltar em impressoras, editar essa minha impressora aqui. Vou descer um pouquinho na definição para a comanda e aqui em template, veja que a gente já tem o nosso template personalizado, impressora personalizada. Vou selecionar ela, salvar e agora sim eu vou ir lá no PDV e incluir um novo pedido para a gente fazer esse teste. Eu vou colocar aqui algumas esfirras, ok? E também vou colocar um suco aqui no meu pedido. Continuar, vou selecionar a forma de pagamento. Esse pedido eu vou colocar para retirada, né? Vou procurar o meu cliente. Forma de pagamento, ok. Continuar, finalizar. Pedido já foi registrado aqui e agora eu vou aceitar para que a minha impressora faça a impressão automática. Prontinho. Já temos aqui a nossa via. Essa via aqui ela foi totalmente personalizada. A gente vai perceber que ela tá bem pequenininha, diferente das anteriores, porque foi apenas as informações que eu selecionei nessa comanda personalizada. Se eu gostei, show de bola. Não gostei dessa comanda, eu posso voltar lá e repersonalizar ela da maneira que eu precisar. Eu achei que ela ficou muito pequena, com pouca informação, então eu vou voltar em templates da comanda, editar ela e aqui eu posso incluir o que mais eu desejar. Eu vou dar uma aumentada também no espaçamento de linha, vou colocar aqui 25 para espaçar mais o meu texto e vou colocar outras informações também, como quantidade de itens, status de pagamento, forma de pagamento, local de retirada, enfim. Tudo que a gente consegue colocar aqui, a gente pode estar colocando o que você quiser, você vai personalizar. Salvei as novas edições da minha comanda personalizada. Se eu quiser apenas fazer uma reimpressão desse mesmo pedido que eu fiz, basta eu clicar no pedido, vir aqui no canto direitinho da tela, a gente vai ter o desenho da impressora. Clica nela, já vai ter o nome, clicou na impressora, nova impressão. Se a gente verificar, já saiu um pouquinho maior que a anterior, porque eu fiz alguns ajustes, né, e personalizei novamente a minha comanda. Então, nesse vídeo, você viu, né, todo o passo a passo para configurar a impressora dentro da Delive, junto com o assistente de impressão, usando templates já de comandas pré-formatados e prontos por nós, e também personalizando a sua comanda.